Livro de Gênesis. Qual o tema desta noite? Qual o tema desta noite? Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2 e 3. Obrigado, varão. Agradeço a Deus pela oportunidade. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, pela confiança. E desde já eu quero liberar uma palavra profética para dois varões aqui dentro. Glória a Deus. A Ismael e a Paulo. Glória a Deus. Antes de nós lermos, eu não sei o que Deus vai fazer com nós, ou no seu tempo, o ano, mas eu tive um sonho. Deus nos usando de uma forma extraordinária. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 6, 2 e 3. Que achou? Diga amém. Quantos quer ouvir Deus falar? Gênesis 2, capítulo 6, versículo 2 e 3. Já fico feliz com a presença do meu amigo, glória a Deus, chamado Paracletos. Aleluia. Espírito Santo Consolador. Que assim diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. 3 e último. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? Quem pode assentar glorificando o nome dele? Permanece nesse fundo aí. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. Glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, porque é grande, porque é majestoso, porque é honroso. Glória ao Filho, porque é perfumado, porque é cheiroso, porque é lindo e grande. Glória ao Deus altaneiro. Glória ao Espírito Santo, porque é altaneiro, inerrante, inefável, inabalável, inatingível. Glória a Deus. Bem, irmãos, o tema desta noite eu não sei se eu estou encerrando esta campanha, mas creio que estou. É o silêncio de Deus. A mensagem de hoje, eu não vou dizer que é uma mensagem longa, eu não sei aonde eu pararei, mas eu quero chamar a atenção da igreja. Bem? Eu quero que os irmãos, você não converse com o seu irmão do lado, bem? Não tire a atenção do seu irmão, em nome de Jesus Cristo, porque a mensagem é para você entender agora, baseada no tema, no que eu vou ministrar. Você tem que prestar atenção. Glória a Deus. Eu farei o máximo para pregar devagar, para que os irmãos venham a entender, bem? Mas se o varão de guerra tocar em mim, eu vou disparar, bem? A palavra que nós lemos diz que Deus ficou triste com o ser humano. Porque Deus ficou triste, porque o ser humano é carne. E quando se fala de carne, fala da carnalidade, fala das coisas que estão sujeitas ao mundo. Glória a Deus. Dentre elas, prostituições, lascívia, glória a Deus, glutonaria, inveja, ódio, orgulho, tudo isso, porfia, tudo isto é obras da carne, e obras da carne desagrada a Deus. Aleluia. Irmãos, o tema silêncio de Deus, eu vou falar uma história
que os irmãos, creio que alguns aqui já ouviram, a pastora já deu um estudo bíblico sobre isso, glória a Deus, e também vai me ajudar a eu ministrar esta noite. Quem trouxe Bíblia, levante ela, por favor. Levanta a Bíblia, por favor. Eu quero que os irmãos, só para você entender o que eu vou ministrar esta noite, abra em Malaquias, entre Malaquias e Mateus. Glória a Deus. E veja se na sua Bíblia tem uma folha em branco entre Malaquias e Mateus, por favor. Se não tiver, tem um índice sobre o Novo Testamento e sobre o Antigo. Tem? Glória a Deus. A minha também tem aqui uma folha branca. A maioria tem? Glória a Deus. Vamos entender um pouco sobre essa folha branca. Aleluia. A palavra de Deus, sabemos que Deus, Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que o homem viesse a servir a Ele e o adorasse. Só que o homem, glória, conforme os seus próprios caminhos, não vai andar conforme a palavra de Deus. E a palavra onde nós lemos em Gênesis capítulo 6, vai dar início a um terrível evento chamado dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites. Glória ao nome de Jesus Cristo. E nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele fez o homem para que o adorasse, para que o agradasse, aleluia, adorando, glorificando o nome dEle. Só que o homem não fez conforme Deus queria. Deus, Ele faz Adão peca. Adão coloca agora a humanidade em condenação ao inferno. Glória ao nome de Jesus Cristo. E esta folha em branco, aleluia, chama-se de período interbíblico, ou também o silêncio de Deus. Que já ouviram sobre o silêncio que durou 400 anos? Glória a Deus. Que já ouviu que esta folha em branco é o silêncio de 400 anos. 400 anos atrevado. Deus ficou calado. Aleluia. Deus não usou profetas. Deus não usou livros, aleluia, inspirados para falar, tanto com a nação de Israel quanto com os seus contemporâneos. Aleluia. Deus ficou em silêncio 400 anos. Deus não usou profetas. Aleluia. Deus não usou livros inspirados pelo seu Espírito, porque Deus ficou triste com a humanidade, não somente com Israel, a sua nação, mas Deus ficou triste com a humanidade. Aleluia. Agora, porque Deus ficou triste, Andrevaldo, com a humanidade, agora preste atenção na história que eu vou contar. Aleluia. Quando Deus forma Adão, aleluia, Adão peca. Aleluia. Então, quando Adão peca, Deus vai ficar triste com as atitudes de Adão. Aleluia. E por causa da atitude de Adão, Deus vai expulsar Adão, aleluia, do jardim do Éden. Aleluia. E Deus coloca querubins na porta da entrada da árvore da vida. Oh, glória. E a palavra de Deus diz que Deus expulsa Adão e Eva para fora do jardim. Aleluia. A primeira geração desagradou a Deus, que foi a geração de Adão e Eva. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E quando chega no capítulo 6, nós lemos, irmãos, aleluia, que os filhos de Deus se multiplicaram sobre a terra. Aleluia. E naquela época teve mulheres formosas. Quando a Bíblia diz que existia mulheres formosas, e os filhos de Deus, aleluia, se apoderaram daquelas mulheres. Aleluia. E Deus disse que o seu Espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque também é carne, e os seus anos de vida serão 120 anos. E por causa daquela geração que desagradou a Deus, aleluia, e nós sabemos daquela época de Noé, aquele povo desagradou tanto a Deus, que Deus resolveu, aleluia, estabelecer um dilúvio para que matasse todo mundo. E olha um segredo aqui: Deus disse que ia matar todo aquele que
tinha fôlego nas suas narinas. Até os animais sobrou naquele dia. Aleluia. Os leões sobrou. Aleluia. As cobras, as serpentes. Aleluia. Os tigres sobrou. Aleluia. Os homens sobrou. E o que eu fico pensando, até as crianças sobraram. Aleluia. O povo diz assim, o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, já o Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso. Que Deus é esse? É porque não é Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, quando Deus vê a humanidade corrompida, o pecado se espalhando na humanidade, aleluia, Deus olha do céu e diz assim, e se você for ler, aleluia, o versículo adiante, a Bíblia diz assim, e se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem. Aleluia. Eu fico pasmado, irmão João Anderson, com essas expressões da Bíblia Sagrada. E se arrepender Deus de ter feito o homem, como é que Deus, aleluia, não é homem e se arrepende da sua criação? Será que Deus se arrependeu de ter criado o Andrevaldo? Será que Deus se arrependeu de ter criado a mim e a você? É claro que não. É uma linguagem que Moisés, o escritor de Gênesis, está explicando a tamanha profunda tristeza que Deus estava com a humanidade. Aleluia. E a Bíblia diz assim, e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Aleluia. Não é que Deus se arrependeu de ter nos criado, de ter nos formado. Foi que Deus ficou triste com as atitudes da humanidade na época de Noé. E naquela época da geração dele, Deus fala com o justo Noé para fazer uma arca. E nós sabemos que a arca, a construção da arca, levou 120 anos, um século e 2 décadas. A Bíblia diz que Noé prega os 120 anos. Enquanto ele está pregando, ele está construindo uma arca. Aleluia. E Deus dá medida da arca. Deus, aleluia, dá medida da laje da arca. Deus disse, faz uma arca, aleluia, de glória, aleluia, de 7 metros de altura. Aleluia. E faz, glória, é como se fosse 2 casas em cima. Faz janela também. Aleluia. E quando cumpre os 120 anos, Deus manda Noé entrar na arca. Glória, quando Noé e sua família entram na arca, aleluia, Noé está com a chave do lado de dentro e o varão de guerra está com a chave do lado de fora. Aleluia. E quando Deus manda Noé e sua família entrar pagando Sacamanasúria, entrar para dentro da arca, aleluia, eu fico, aleluia, abismado. Sabe por quê? Já estou começando a pregar. Eu fico pasmado que Deus, os animais são irracionais. Os animais não pensam. Só que, aleluia, homem tem raciocínio, animais não tem. Só que naquela época de Noé, Deus disse para o leão, entra para a arca. Aleluia, o leão entrou para a arca. Aleluia, hoje Deus, segura aí, hoje Deus fala assim, filho, me obedece. Só que o varão está desobedecendo. Como é que o animal é melhor do que o homem? O animal não tem raciocínio, o homem tem. O animal obedece, o homem não obedece. Aleluia. Quando os animais entram para a arca, igreja, a Bíblia diz que Deus declara o dilúvio durante 40 dias e 40 noites. Aleluia. É quando o dilúvio chega, aleluia, na terra, mata todos que estão do lado de fora, não sobra ninguém. Eu fico imaginando quantos corpos estavam estirados do lado de fora. Aleluia. Aquela podridão. E nós sabemos que quando uma pessoa morre, que leva um dia, é estado de decomposição. Aleluia. Quando leva 48 horas, é podrefação, é podridão. Os vermes, aleluia, os morotós, chamado escatupuru, está saindo pelo nariz, está saindo pela boca, pelos olhos. Deus resolveu esconder aqueles corpos. E a Bíblia diz que o dilúvio sobre a terra levou 190 dias, que é equivalente a 5 meses. Aleluia. Quando o dilúvio seca, aleluia, a água
ela volta para o seu lugar. Oh glória, a arca está por cima do dilúvio. Aleluia, oh glória a Deus. A Bíblia diz que não é só da arca. Aleluia. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você, que a primeira geração desagradou a Deus. Deus, aleluia, usou de juízo com Adão e com Eva, expulsando do jardim. Na segunda geração, a geração de Noé, aleluia, Deus também não poupou. Aleluia. E qual foi o juízo que Deus trouxe sobre a terra? Aleluia. Foi o dilúvio, matou todo mundo. Agora segura um pouco. Na terceira geração vai começar. Em Gênesis capítulo 11, a Bíblia diz que naquela época, aleluia, houve um homem por nome de Nimrod, aleluia, que estabeleceu a torre chamada Torre de Babel, que se chama Babilônia, ou confusão. Aleluia. Esse tal de Nimrod olha para o céu e ele ouve a história de um dilúvio que aconteceu nos antepassados e diz assim: vamos construir, aleluia, uma torre, uma cidade, para que nós, aleluia, chegue ao topo do céu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para que este dilúvio não aconteça mais. Aleluia. Vamos acabar com a audácia deste Deus. Aleluia. Ninguém para o grandão da Galileia. Aleluia. Quando ele pensa no seu plano, Deus olha do céu. E eu fico engraçado que a Bíblia diz. E Deus diz assim: eia, desçamos, para que confundamos. Quando fala eia, desçamos, não é uma pessoa. Eu vejo Deus olhando para o seu filho dizendo: vamos descer. Eu vejo o filho olhando para o Espírito Santo dizendo: vamos descer. E quando chega, Deus desce com Jesus e com o Espírito Santo. Aleluia. Todo mundo está falando a mesma língua, o mesmo idioma. Aleluia. Deus olha para o pedreiro. Aleluia. Coloca agora uma língua chinesa. Aleluia. Agora é chinês. Não vai falar mais português. Aleluia. Deus olha para o outro. Glória a Deus. Você agora vai falar japonês. Aleluia. Agora o idioma de todo mundo está confundido. Não tem como ninguém construir mais. Se ninguém entende mais ninguém. Aleluia. O homem desobedeceu na terceira geração. E qual foi o juízo que Deus trouxe? Foi a confusão das línguas. Aleluia. Agora, rapaz, a minha mão está quente aqui, viu? A minha mão esquerda. Aleluia. Na quarta geração. Na quarta geração, igreja, aleluia, sabe aonde vai acontecer? Aleluia. A palavra de Deus diz. Então, a terceira geração, aleluia, foi a confusão, aleluia, da Torre de Babel. A quarta geração vai começar em Êxodo capítulo 1. Aleluia. Existia um faraó que não conhecia a José do Egito. Aleluia. E a palavra de Deus diz que este faraó olha para o povo de Israel, aleluia, que está cativo no Egito. Aleluia. Só que Deus havia falado para Abraão que a sua descendência ia peregrinar em uma terra estranha durante 400 anos. Aleluia. Porque Deus castigou Israel durante 400 anos por causa da desobediência dos seus descendentes. Aleluia. A quarta geração foi os filhos de Israel no Egito durante 400 anos. Aleluia. Vamos lá. E qual foi o juízo que Deus trouxe? O castigo do silêncio. 400 anos. Aleluia. Deus não resgatou ninguém durante esses 400 anos lá no Egito. Aleluia. A quinta geração. Oh, glória, que Deus, aleluia, não se agradou e trouxe o juízo também. Aleluia. A mesma geração do que saiu do Egito vai acontecer em Números capítulo 16. Aleluia. Em 3 traficantes, aleluia, chamado Corá, Datã e Abirão. Aleluia. Esses 3 traficantes, aleluia, vai eleger a sua própria igreja, vai eleger a sua própria congregação de 250 membros. Aleluia. Ele olha para os seus membros e diz assim: ó, quem é de Moisés vai para o lado de lá, e quem é da minha igreja vai para cá. Aleluia. Os seus membros vão ficar do lado dele. E Moisés olha para o céu e diz: hoje Deus vai revelar quem é de Deus e quem não é. Aleluia. A Bíblia diz
diz que Deus trouxe juízo para aquela geração, Zico. E qual foi aquela geração que trouxe, que sofreu o juízo? Aleluia. A Bíblia diz que Deus, pela primeira vez, eu nunca ouvi falar na história, aleluia, a terra se abrir. Deus vai abrir a terra e vai matar Corá, Datã, Abraão, as suas fazendas, os seus filhos, a sua família vai sobrar também. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quinta geração é essa. Vamos para a sexta geração. Aleluia. Na sexta geração, igreja, aleluia, chama-se, oh, glória a Deus, de período, aleluia, intertestamentário, que foi, aleluia, esta folha em branco que nós, aleluia, olhamos. E qual foi este silêncio? Aleluia. Deus resolveu olhar para a terra e dizer assim, ó, naquela época eu tentei conseguir, eu tentei, aleluia, conquistar o coração do homem, mas o homem é carne, mas o homem é duro, o homem é incrédulo. Aleluia. Pensa aí, irmão, Deus desistiu do homem, Deus desistiu da humanidade. Aleluia. Deus se revelou de várias formas, descendo no Monte Horebe, descendo no Monte Sinai, falando com todo mundo ouvindo a sua voz, aleluia, dizendo, eu sou Deus, aleluia, que vos tirou da terra do Egito. E mesmo assim o povo não guardou a sua palavra no coração. Deus olha para a terra e diz assim, ó, o homem é pecador, aleluia, não tem mais salvação para o homem. Aleluia. Deus resolve agora subir para a glória. Aleluia. Eu imagino Deus, aleluia, sentado no seu trono, coloca a mão na sua cabeça, aleluia, desesperado, e diz assim, ó, e agora o que há de ser da humanidade? E agora o que há de ser deste povo? Eu criei para que me servisse, eu criei para que me adorasse, aleluia, só que o homem é carne, aleluia, lá na eternidade, aleluia, à direita da majestade, um chamado Nazareno, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Um chamado Nazareno. Glória. Olhou para Andrevaldo, lá do beco. Não precisa de libertação aquele jovem. Aleluia. Ele precisa. Olhou para o pátio quente e viu uma senhora. Aleluia. E diz assim, ó, ela precisa parar de vender capeta. Aleluia. Eu vou libertar ela. Ela vai ser levita na minha casa. Aleluia. Deus olhou para a cidade de Valência. Aleluia. Olhou para mim, olhou para você, igreja. Aleluia. Diz assim, ó, eu vou agora resolver. Aleluia. Abrir uma Subinai, aleluia, abrir uma exceção, aleluia, para Jonas, aleluia, eu vou abrir uma exceção para a igreja apostólica semear, agora segura aí. O silêncio acontece, sabe aonde? Em Malaquias. Deus usa Jeremias, aleluia, Deus usa Moisés com seus estatutos, aleluia, a nação de Israel não ouve, a humanidade não ouve, aleluia, Deus usa Jeremias, Deus usa Oséias, Deus usa Ezequiel, Deus usa Daniel, Deus usa Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias e Malaquias, mas o homem não obedece, aleluia. Deus olha do céu e diz assim, já que eles não querem ouvir mais a minha voz, aleluia, eu não vou querer mais ouvir a voz deles, aleluia, igreja. Quando nós resolvemos calar a boca para Deus, Deus vai calar a boca dele para nós também, aleluia. Quando você resolve calar a sua boca para Deus, Deus resolve também calar a boca dele para você, aleluia. Quantas pessoas estão no mundo, aleluia, perdida, com depressão, querendo se matar, querendo ouvir a voz de Deus, mas nesta noite, aleluia, Deus me trouxe para te dizer, aleluia, eis que falo é contigo esta noite, aleluia, igreja,
dia conosco. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Mas André Paulo, tu falou desta folha em branco. E o que aconteceu nesta folha em branco? Grande período. Igreja. Por que não grande choro? Igreja, 400 anos não é 400 meses. 400 anos. 4 séculos. Sem Deus usar profeta para dizer, assim diz o Senhor. Sem Deus usar um livro sagrado para que nós olhássemos e dizer assim, ó, Deus falou comigo em tal passagem da Bíblia. Deus não falou mais com ninguém desta forma. Aleluia. Agora sabe o que aconteceu? É no período desta folha em branco. Aleluia. Eu vou dizer agora, a Bíblia diz que Deus vai aparecer. Perdão, Deus vai aparecer para o jovem, aleluia, inteligente, aleluia, aleluia, lá na Babilônia, oh, glória a Deus, da família real por nome de Daniel, aleluia. A Bíblia diz que Deus aparece para ele no capítulo 7. Olha como Deus se apresenta para Daniel, para falar acerca do silêncio, aleluia. Deus aparece, está Daniel na madrugada deitado. Tem que ter mente para entender isso aqui, viu? Está Daniel deitado na sua cama, acabou de trabalhar, está cansado, mas no outro dia ele ia trabalhar, mas mesmo assim Deus resolveu aparecer para ele de madrugada. Aleluia, está Daniel deitado na cama e imediatamente ele vê a sua mente, aleluia, tendo visão e revelação. Ele estava quase dormindo, aleluia, só que ele viu. A Bíblia diz assim, ó, que na época, aleluia, da cidadela de Susana, a Bíblia diz que estava Daniel, aleluia, deitado na sua cama, e Daniel resolveu contar a suma das coisas. Ele viu 4 animais levantando no mar grande, aleluia, e esses 4 animais combatiam os 4 ventos, aleluia. Primeiro, os 4 animais referem-se a 4 coisas. Os ventos estão se referindo os 4 cantos da terra, aleluia. E a Bíblia diz que Daniel viu o primeiro animal. O primeiro animal era semelhante a um leão, oh glória, e o leão tinha 2 asas de águia, aleluia, e as suas asas foram arrancadas, aleluia. O segundo animal era semelhante a um urso, oh glória, e na sua boca tinha 3 costelas, e foi dita uma palavra dizendo, levanta-te e devora, é muita carne. O terceiro animal era semelhante a um leopardo que tinha 4 asas de aves, aleluia. O quarto animal era terrível e espantoso e causava medo quando via, aleluia. Tinha dente de ferro e uma de bronze, aleluia. E Daniel olha para aquela visão e se assusta. Ele olha, um varão aparece para ele no capítulo 9 e diz assim, ó, aleluia, aqueles 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra, aleluia. O primeiro reino chamado reino babilônico, o segundo reino da Grécia, aleluia. O terceiro reino, o reino dos medos e dos persas, e o quarto reino, império. E sabe o que aconteceu no período interbíblico? Os 4 animais governaram a Judeia, governaram Israel. Israel estava agora sem liderança, aleluia, estava desorganizado, porque Deus não havia aparecido para nenhum profeta, para nenhum sacerdote daquela época. Deus resolveu se calar. Deus estava triste com Israel, aleluia. Um rei chamado Alexandre o Grande, aleluia, no ano de 333 antes de Cristo, aleluia, este rei resolveu, aleluia, invadir Jerusalém, aleluia. Quando ele invade Jerusalém, Deus aparece para esse rei em sonho, aleluia, mandando ele jogar flores, aleluia, no chão, aleluia. Quando ele vai com toda a fúria querendo invadir Jerusalém, igreja, aleluia, o sumo sacerdote, com medo daquela guerra, aleluia, todo sacerdote se veste de branco, aleluia, um por nome de Jado, aleluia.
veste, está com a mitra, aleluia, com o nome santidade ao Senhor, aleluia. Quando aquele rei entra em Jerusalém e vai à direção da igreja de Jerusalém, aleluia, ele para, se prostra, aleluia, diante daquele sacerdote, e o seu exército fica pasmado, dizendo: nunca aconteceu tal coisa, aleluia, com o rei Alexandre Grande, aleluia, porque Deus havia aparecido para aquele rei da mesma forma, aleluia, que falou com o sacerdote, aleluia, e o sacerdote abençoou Alexandre o Grande, aleluia. Igreja, Deus é capaz de intervir. Os planos de Satanás é contra a nossa vida. Quem crê nessa palavra, aleluia, Deus é capaz, aleluia, de repreender a bala, Deus é capaz de repreender a macumba, Deus é capaz de repreender as obras de Satanás. E nesta noite eu ministro na sua vida: nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prevalecer. Primeiro rei a governar Israel, a dominar Babilônia. Levou Daniel, levou Ezequiel, levou Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia. Segundo, a Grécia. Existia um rei grego. Eu estou falando isso aqui, foi no período do silêncio. Existia um rei por nome de Antíoco Epifânio, 550 anos antes de Cristo. Este rei da Grécia, Alexandre o Grande, havia morrido, e este rei agora vai assumir o lugar. É engraçado que todos os reis daquela época, né, era contra Jerusalém, não sei porquê. Jerusalém é sagrada. Quando ele ora para Jerusalém, diz assim: rapaz, vamos matar aqueles judeus, vamos acabar com as cópias das Sagradas Escrituras, vamos acabar com tudo. E a história diz que eles queimam, aleluia, os manuscritos da Bíblia, queimou todos os livros sagrados que os judeus tinham. Aleluia, os judeus ficam desesperados, dizendo: agora, já que Deus não está falando mais conosco, e agora a gente vai estudar a Torá aonde? A gente não vai mais estudar a lei de Moisés, porque Antíoco Epifânio, aleluia, queimou todos os livros sagrados. E para completar, este rei entra em Jerusalém. Como nós sabemos que Deus não aceita porco, aleluia, ser sacrificado no altar, este rei, para desafiar o Deus desta igreja, irmãos, aleluia, ele entra na igreja de Jerusalém, pega um porco preto, aleluia, oh glória, para sacrificar ao Deus chamado Zeus. Pega um porco preto, bota no altar, aleluia, é da igreja de Jerusalém. E todos os judeus agora choram. Só que para a alegria dos judeus havia uma promessa em Daniel capítulo 11, a partir do versículo 32, que um faraó, aleluia, ia matar aquele Antíoco Epifânio. E o nome dele é o dono da igreja apostólica semeada. E sabe quem é o Antíoco Epifânio? É o mesmo anticristo do futuro. Quem vai matar o anticristo? O varão de guerra. Aleluia. Então aquele Antíoco Epifânio, aleluia, foi morto. E quando termina o silêncio, Deus vai quebrar agora. Passou 400 anos para eu encerrar agora. Aí Deus olha para Jerusalém, Deus olha para Israel de volta. Eu imagino que Deus estava assim, ó, de costa para Jerusalém. Não queira que Deus vire as costas para você, viu? Porque Deus todo dia fala assim, ó, sai do pecado. Deus está dizendo todo dia assim, sai da fofoca. Deus está dizendo todo dia, sai do tigrinho. Aleluia. Deus está dizendo todo dia, sai do sinuque. Deus está dizendo todo dia, sai desta bandidagem. Aleluia. Deus está dizendo todo dia, aleluia. Só que o crente não está ouvindo a voz de Deus. Já que tu não quer mais ouvir Deus, Deus agora também não vai querer mais ouvir você. Aleluia. Eu queria ver se tu suportaria 10 anos sem Deus falar com você. Eu acreditaria que haveria muitos crentes
na cidade de Valência que ia pegar corda e botar o pescoço e ia se matar, ia se jogar na frente de carro, ia se jogar na frente de moto. Por quê? É do silêncio de Deus. Mas nesta noite Deus quebrou o silêncio para mim e para você, dizendo: está chegando uma hora, aleluia, está chegando a hora, aleluia. Deus corrige aquele a quem ama. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama, aleluia. Se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Deus quebra o silêncio. Deus olha para um casal que todo dia jejua. Todo dia jejuar, que negócio é esse? Ah, a pastora todo dia está mandando eu jejuar. E outra, o casal que jejuava não era jovem não. Mas tu diz: ah, não aguento porque eu sou novo, eu sou nova. Deus olhou para um casal que todo dia jejuava, por nome de Zacarias e Isabel. E a Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus. Deus olha, eu imagino que a oração do Zacarias era: Deus, me dá um filho. Deus, abre a madre da minha esposa. Eu profetizo para as varoas. Eu profetizo, glória, querendo você ou não, eu profetizo em nome de Jesus. Vai vir o João Batista na sua vida. Aleluia, eu profetizo para as varoas. Vai vir o João Batista. Recebe, irmão, recebe, em nome de Jesus. A igreja, quando Deus resolve aparecer aquele casal, Deus aparece para Zacarias dentro do templo, à direita do altar. Um anjo por nome de Gabriel diz: aleluia, tem uma boa nova para te dizer. O quê? Aleluia, ele vai trazer alegria para todo mundo. Oh, glória, ele vai abrir o caminho. E o nome dele é João. Como sucederá isso? Porque tu duvidou, vai ficar mudo até a criança nascer. Aleluia. É tantos crentes que duvidam da profecia do profeta, né? Ah, eu não acredito porque foi da carne. Ela me conhece, eu não acredito porque é da carne. Ele não conhece, eu não acredito porque é da carne. Aleluia. Aí Deus te pergunta esta noite: tu duvidas? Aleluia. Tu não acreditas? Quer que eu fique calado para ti, homem? Quer que eu fique calado para ti, mulher? Aleluia. Aquele anjo fala para Zacarias dizendo: vai ficar mudo até a criança nascer, para tu aprender. Aleluia. Quando Deus falar com você, você ouvir e crer no que eu estou falando. Aleluia. Quando João Batista nasce, cresce, prega no deserto. Aleluia. A primeira pregação de João Batista é: arrependeu-se porque é chegado o reino dos céus. O que eu entendo, igreja, é que Deus quebra o silêncio. Sabe onde? Em João Batista. 400 anos depois de Malaquias, Deus resolve falar com o seu povo. Aleluia. E a igreja é privilegiada porque todo dia Deus está falando. Aleluia. Mas a pastora não passa a profecia para mim, Andrevaldo, e precisa passar para Deus falar. Aleluia. Deus fala com você no louvor, Deus fala com você no passarinho, Deus fala com você na palavra. Aleluia. Basta ouvir a voz de Deus, porque Ele todo dia está falando com você. Amém? Amém, igreja? Quero que os amados colocassem sobre os seus pés.